E aí, galera, aqui é o JP e hoje a gente vai dar início a um novo tópico no nosso estudo de química orgânica. Hoje a gente começa a estudar as reações orgânicas. Para essa primeira aula de reação orgânica, nós vamos estudar alguns conceitos fundamentais que vão aparecer ao longo das nossas aulas sobre isso, tá? Então, fique ligado aí porque vai ser extremamente importante depois, quando eu citar algum conceito, você lembrar facilmente do que é, ok? Então, quando eu digo reação orgânica, obviamente são reações que vão envolver os nossos compostos orgânicos. Uma reação clássica que a gente vai estudar é, por exemplo, a transformação do óleo em sabão, ok? Mas isso, mais para frente, a gente dá um foco especial nisso daí, ok? Vamos para os nossos conceitos fundamentais, então. Bom, primeiro conceito que a gente tem que lembrar é que uma reação química nada mais é do que a quebra e a formação de ligações. Então, eu vou quebrar as ligações dos meus reagentes ou do meu reagente e vou formar novas ligações no meu produto, ok? Cuidado aqui, porque quando a gente está falando de compostos orgânicos, não significa que eu vou ter que quebrar todas as ligações de uma molécula para poder formar novamente todas as ligações. Tá? Então, a gente vai aprender a enxergar aqui regiões da molécula que são mais reativas. Beleza? Para isso, a gente vai usar o conceito de mecanismo de reação. O que é esse mecanismo? Esse mecanismo nada mais é do que um caminho que me mostra como a reação acontece. E justamente por percorrer esse caminho, digamos assim, seguir essas etapas, é que eu vou obter um certo produto no final e não outro. Tá? Então, entender esse mecanismo é entender por que eu saio de uma coisa e vou para outra. Aqui no ensino médio, o nosso foco é um pouco mais básico. Depois, a nível de graduação, a gente foca especialmente aí nos mecanismos das reações, tá? Porque existem vários. E esses mecanismos são moldados a partir de experimentos e de observações que a gente faz. Então, assim, a gente teoriza um caminho pelo qual a reação orgânica possa acontecer e depois, na prática, a gente vai conferindo uma coisa ou outra e tudo mais, ok? Então, tem muita coisa para falar aí dentro de mecanismo. Mas só entender que esse mecanismo é o caminho da reação, ok? O produto da nossa reação, ou os produtos, vão depender de alguns fatores. Entre eles, e que são relevantes para a gente aqui, nós temos a natureza dos reagentes, ou seja, que tipo de reagente que eu tenho, qual função orgânica, como que é a cadeia desse reagente, como que funciona isso. E também dessas condições físicas externas. Como assim? Temperatura, pressão, luminosidade. Por quê? Dependendo das condições externas em que eu faço a minha reação, eu posso obter produtos diferentes, tá certo? Então, quando eu falo, inclusive, aqui luminosidade, é porque, às vezes, dependendo do tipo de luz que eu incido sobre a minha substância, sobre o meu reagente, eu posso interferir aí no meu produto, né? Por exemplo, luz ultravioleta e tudo mais, ok? Bom, agora a gente vai estudar os tipos de ruptura de ligação. Então, como a gente viu, né, para acontecer uma reação química, eu tenho que quebrar essa ligação. Agora a gente vai entender como que pode acontecer essa quebra. Existem dois tipos de ruptura. A chamada cisão homolítica ou homólise é o primeiro tipo que a gente vai estudar. O que é uma cisão, ou que é um sinônimo para quebra, ruptura do tipo homolítica? Isso acontece quando cada átomo da minha ligação fica com o próprio elétron. Vamos lembrar aqui que nos compostos orgânicos a gente tem uma prevalência de ligações covalentes. E nas ligações covalentes nós temos compartilhamento de elétrons. Então tem um par de elétrons que é compartilhado e esse par conta para um átomo e para o outro. Quando eu quebro a ligação do tipo uma cisão homolítica, quando eu faço uma homólise, cada elétron volta para o seu átomo, tá? O seu átomo de origem, ok? Quando acontece isso, ocorre a formação de radicais livres. Talvez você já tenha ouvido falar, né, de radical livre, como, por exemplo, assim, por que você usa certos produtos para proteção da sua pele, como protetor solar, alguns cremes e tudo mais, já que fala que ele ajuda na prevenção, né, ao ataque de radicais livres. Radicais livres são espécies químicas extremamente reativas
e que, justamente por serem reativas, podem atacar as células da pele e destruir elas. Então, quando você usa certos tipos de produto, né, que contém o que a gente chama de antioxidantes, eu destruo esses radicais livres que podem prejudicar minha pele e auxiliar no envelhecimento. Também, quando a gente fala de radical livre, temos aqui que são essas espécies químicas que são responsáveis pela destruição do ozônio, da camada de ozônio. Então lá, dependendo do tipo de gás que eu faço chegar até essa camada, eu posso fazer com que surjam esses radicais livres que vão destruir o ozônio, ok? Bom, como que faz para acontecer uma cisão do tipo homolítica, né? Ou uma homólise? Primeiro, eu posso usar luz ultravioleta e em muitos exercícios, muitas reações, ele traz o símbolo de luz ultravioleta como esse lambda aqui em cima da seta da nossa reação. Então, uma das condições de reação aqui é sob luz ultravioleta, ok? E aí ajuda a gente até a entender por que forma radical livre na camada de ozônio, porque a luz solar tem uma porcentagem muito grande de raios UV, luz ultravioleta. Também, quando eu faço uma reação numa temperatura muito elevada, eu posso fazer com que surjam esses radicais livres. Ou quando eu uso peróxido orgânico. Peróxido, né, é uma das classes da função inorgânica óxidos. Então, por exemplo, o exemplo mais clássico é a água oxigenada, em que eu tenho o H2O2. Só que a diferença do peróxido de hidrogênio para um peróxido orgânico é que eu vou trocar os hidrogênios por radicais orgânicos. Aqui, ó, R e R'. Tá? Então, quando eu tenho essa estrutura aqui, eu tenho um peróxido orgânico que pode fazer com que haja uma homólise, tá certo? Vamos entender aqui uma representação de uma homólise. Então, ó, eu tenho aqui X e Y, que são os meus átomos, que estão ligados através de uma ligação covalente, compartilhamento de elétrons, tá aqui. Quando acontece uma homólise, acontece a quebra exatamente aqui. Então, originalmente, a gente tinha que o elétron vermelho, né? Eu coloquei uma cor diferente só para a gente saber identificar, mas esse elétron pertencia a X. Depois da quebra, ele volta a pertencer somente a X. E o elétron aqui que eu coloquei em azul era do Y, né? Estava compartilhado pelos dois, mas agora voltou a ser do Y. Então, aqui nós temos os nossos radicais livres, ok? Esse elétron que está aqui desemparelhado, digamos assim, faz com que essa espécie seja extremamente reativa e possa atacar diversas partes da minha molécula. Então, aqui, perceba que cisão homolítica, homo, igual. Então, tá aqui, ó, a minha quebra, ela é igual. Elétron para um lado, elétron para o outro, ok? Vamos agora para o nosso segundo tipo de ruptura, a chamada cisão heterolítica ou heterólise, ok? Como o próprio nome diz aqui, hétero, diferente, ok? Nessa cisão, o par de elétrons vai ficar apenas com um átomo. Então, ao invés de ficar cada um com seu elétron, o par de elétrons agora fica totalmente para um dos meus átomos, ok? E nesse caso, vai ocorrer a formação de íons. Não vai formar radicais livres, agora eu formo íons. E esses íons que vão ser formados vão dar origem a dois reagentes. O nome aqui é muito importante para depois, quando a gente for entender os tipos de reação. O primeiro tipo de reagente é o chamado nucleófilo, que em muitos exercícios ele traz como Nu com esse negativo aqui. O que significa um nucleófilo? Significa um reagente que tem afinidade por carga positiva. Vamos lembrar aqui que ó, o núcleo do nosso átomo é positivo. Aqui, filo significa afinidade, então é afinidade por coisas positivas. Isso vai ser o meu nucleófilo. E o nosso outro tipo de reagente é o eletrófilo, que vai ter afinidade pelo elétron. Lembrando que o elétron é negativo, então o meu reagente eletrófilo tem afinidade por carga negativa. Olha só como que faz sentido isso. Se o nucleófilo tem carga negativa, ele vai procurar coisas positivas. Se o meu eletrófilo tem carga positiva, ele vai procurar coisas com carga negativa. Vamos entender aqui no esqueminha e aí eu vou retomar esse conceito de ácido e base de Lewis aqui.
Vamos lá, novamente, nós temos aqui X e Y, que estão compartilhando um par de elétrons, só que agora vai acontecer uma cisão heterolítica. Então, o que eu vou observar? Eu vou observar isso daqui. O par de elétrons ficou agora inteirinho para Y. Assim, X virou um cátion, carga positiva, ou seja, o meu X virou o meu eletrófilo. Perceba que ele agora, por ser positivo, ele vai ser receptor de par de elétrons. Por isso que ele é um ácido de Lewis. Lembra na definição de ácido de Lewis, que é toda substância que recebe um par de elétrons. Então, eu tenho que o X+ aqui vai ser o meu eletrófilo. Já o meu Y vai ser o meu nucleófilo. Por quê? Justamente porque ele tem carga negativa e vai estar afim de alguma coisa positiva. Lembrando que o nucleófilo é uma base de Lewis porque agora ele tem um par de elétrons para poder doar. Então, doador de par de elétrons é uma base de Lewis, é o meu nucleófilo. Ok? Então, temos aqui conceitos importantes para a hora que a gente for entender cada uma das reações. Tá certo? Bom, também a gente tem, na química orgânica, em muitas reações, o que a gente chama de intermediários reativos. Então, intermediário quer dizer que não está nem no começo, nem no fim. Vamos entender isso. Esses intermediários são instáveis. Significa que eles vão ser formados, mas eles já vão ser consumidos numa reação. Isso acontece quando eu tenho reações que se desenvolvem em mais de uma etapa, ok? Vamos entender aqui num gráfico. Por exemplo, eu tenho aqui um gráfico de energia por caminho de reação. Se você já estudou cinética química, provavelmente, né, a parte também de termoquímica, você já vai conseguir analisar esse gráfico um pouquinho melhor. Então, a gente tem aqui que os nossos reagentes têm uma certa energia que está aqui. E nesse caso, os produtos estão aqui com uma energia mais baixa. Essa daqui é uma reação dita exotérmica, ok? Não precisaria ser, poderia ser endotérmica também, mas só caso você já tenha visto, vale a pena aqui a gente lembrar. A reação começa aqui e termina aqui. Se você analisar, eu tenho aqui um pico, desço aqui, um outro pico e forma. Esse pedaço aqui é o indicativo em que eu tenho um intermediário reativo. Perceba que a reação não termina aqui. Ela vai, chega aqui numa energia muito alta, aí ela atinge um ponto de certa estabilidade. Só que não é estável o suficiente, então a reação continua mais um pouco e termina aqui. É nessa região que eu tenho o meu intermediário reativo, tá? Então perceba que eu não tinha esse intermediário no começo, ele foi formado, mas logo em seguida ele foi consumido, ok? E aqui nós temos as duas energias de ativação para cada trecho da minha reação, né? Para a primeira etapa e para a segunda etapa da minha reação, ok? Bom, esses intermediários reativos podem ser de diferentes tipos. Vou citar aqui dois deles e explicar um pouquinho, né? Porque talvez sejam os dois mais diferentes que possam aparecer e o termo é bacana da gente discutir. O primeiro deles é o que a gente chama de carbocátion e o segundo de carbânion. Vamos ver cada um deles agora. Bom, o que é um carbocátion? Um carbocátion nada mais é do que um carbono com carga positiva. Se você lembrar lá das nossas primeiras aulas de química geral, você pode lembrar que não é comum a gente enxergar, né, carbono com carga positiva ou negativa. Só que aqui vai existir um carbono dentro da minha cadeia que vai acabar tendo uma carga positiva ou negativa. Quando ele tiver carga positiva, ele vai ser chamado de carbocátion. Vamos estudar as possibilidades, né, para esse carbocátion. Então, nós temos hidrogênio, que eu representei por H, e o meu R, que é um radical orgânico. E quando eu digo radical orgânico, pode ser um metil, etil, propil, enfim. Se você considerar mesmo o menor dos radicais orgânicos, que é um radical metil, aqui, olha só que interessante, né? Eu até coloquei aqui desenhado como se fosse uma nuvem para você entender a diferença do tamanho entre um hidrogênio e um radical orgânico, ok? O que vai acontecer? Esse tamanho dessa nuvem nada mais é do que o que a gente chama de densidade eletrônica. Pensa, um hidrogênio vai ter um elétron só. Quando eu falo de um metil, eu tenho
pelo menos, né, no caso do metil, eu tenho um carbono e mais 3 hidrogênios. É uma coisa muito mais volumosa do que somente um hidrogênio. Essa coisa volumosa, né, mostra que eu tenho o que a gente chama de alta densidade eletrônica. Lembrando que o elétron tem carga negativa, então, se eu tenho aqui um carbocátion terciário, né, porque eu troquei essas 3 ligações aqui por radicais orgânicos. Nesse caso, como eu tenho grandes nuvens negativas, né, de densidade negativa, eu consigo estabilizar muito bem a minha carga positiva. Por isso que um carbocátion terciário é o mais estável que eu vou ter. Justamente por conta disso. Eu tenho aqui uma nuvem eletrônica muito grande, aqui outra e aqui outra, que ajudam a estabilizar essa carga. É como se essa carga fosse um fardo que fosse distribuído por toda a minha cadeia, tá? Agora, se eu já analiso aqui um carbocátion secundário, né? Troquei o hidrogênio somente agora por 2 radicais orgânicos, eu consigo estabilizar bem, só que não tanto, porque olha só, compara o tamanho dessa nuvem com essa daqui. Então, eu tenho uma estabilidade, mas não tanto. Então, a estabilidade desse carbocátion secundário é menor do que desse daqui terciário. Mesma coisa, se eu troco aqui mais um, né, deixo aqui um carbocátion primário, o que a gente tem aqui? Eu tenho apenas uma nuvem eletrônica grande e 2 aqui pequenas. Fica mais difícil estabilizar. Até chegar ao ponto de ter aqui um carbocátion metílico. Justamente, eu não tenho nenhum radical orgânico para poder ajudar a distribuir essa carga positiva para todo mundo. Então, esse daqui, esse último, é o menos estável de todos, ok? Então, tem muito a ver com essa densidade eletrônica. Se você entende esse conceito, né, fica fácil de você perceber que quando eu tenho uma coisa positiva, eu distribuo para várias pessoas e aí, né, para várias coisas, e aí não me sobrecarrega, não sobrecarrega esse único carbono aqui, ok? Então, carbocátion, carbono com carga positiva. Agora a gente vai ver o carbânium. Um carbânium nada mais é do que um carbono com carga negativa. Lembra que ânions tem carga negativa, o meu carbono agora que vai ter essa carga negativa. Vamos estudar a estabilidade dos nossos carbânions. Se a gente prestar atenção aqui, novamente eu tenho, né, radical orgânico, que vai representar uma região de alta densidade eletrônica, e os meus hidrogênios aqui. Só que agora eu observo uma estabilidade, uma ordem de estabilidade contrária. Por quê? Vamos começar agora desse lado. Aqui eu tenho um carbono com uma carga negativa e aqui eu tenho poucas coisas negativas, né? A densidade eletrônica dos hidrogênios é bem menor, então não tem o atrito entre o negativo da nuvem eletrônica com o negativo da carga. Eu consigo estabilizar muito bem. Por outro lado, se eu olho esse daqui, eu tenho, além da região de alta densidade eletrônica dos meus radicais, eu tenho mais uma região com uma densidade eletrônica da carga negativa. Então, isso daqui fica muito difícil estabilizar. Ou seja, a ordem de estabilidade de carbânions é o contrário da de carbocátions. Nós temos aqui que, enquanto lá no outro caso, o carbocátion terciário era o mais estável, agora um carbânion, porque tem carga negativa, terciário, porque eu troquei aqui os hidrogênios por 3 radicais orgânicos, ele vai ser o menos estável. Então, conforme eu vou diminuindo essa região de alta densidade eletrônica, eu vou melhorando a estabilidade. Assim, esse daqui, o carbânion metílico, é o mais estável das minhas possibilidades, ok? Lembrando aqui que o R não importa qual seja, você só tem que analisar aí o que é radical orgânico e o que é hidrogênio, tá certo? Basicamente, isso daí para a gente começar a entender os conceitos de intermediários reativos. Então, tem reações que vão surgir carbocátions, tem reações que vão surgir carbânions, para a gente entender por que depois a reação foi para um caminho e não para outro. Tá certo?
Para fechar essa nossa introdução às reações orgânicas, a gente vai ver agora quais tipos de reações orgânicas nós vamos estudar. Lembrando que são classes gerais e depois, dentro de cada um desses tipos, a gente vai especificar as várias possibilidades. Basicamente, são 6 tipos. Primeiro deles, uma reação orgânica de adição. Como o próprio nome diz, né, e aqui eu peço bastante atenção porque o nome das coisas ajuda a entender o que está acontecendo. Uma reação de adição, eu vou adicionar uma coisa na outra e no final eu vou ter um único produto. Por exemplo, tá aqui, ó, eu tenho a minha cadeia carbônica, o meu composto orgânico, vou adicionar gás hidrogênio nele e no final eu tenho um único produto, ok? Isso é uma reação de adição. Não se preocupem com as condições dessa reação, porque a gente vai ver mais para frente. Uma reação de substituição é, como o próprio nome diz, em que eu vou substituir uma coisa da minha cadeia carbônica por outra. Então, eu vou trocar um átomo ou grupo de átomos por outro na minha cadeia. Por exemplo, tá aqui, ó, meu composto orgânico, eu vou trocar, nesse caso, eu troco o hidrogênio por um cloro. E chego aqui no final, fiz a minha troca. Reação de substituição. Também nós temos o que a gente chama de reação de eliminação. Numa reação de eliminação, pode ocorrer uma formação de uma ligação dupla ou também pode acontecer a junção de duas moléculas e elimina uma água. Então, quer dizer que eu vou tirar alguma coisa da minha cadeia carbônica. Lembrando que na orgânica, o nosso foco é o composto orgânico. Então, a gente vai ver o que acontece com o composto. Por exemplo, aqui eu tenho uma cadeia carbônica e eu vou retirar dessa cadeia uma molécula de água. Estou aqui eliminando uma molécula de água. Perceba que eu formei uma ligação dupla e aqui agora eu tenho uma molécula de água. Digamos que a eliminação seria basicamente, né, como analogia, o contrário da adição. Se na adição eu junto coisas da minha cadeia carbônica, na eliminação eu tiro coisas da cadeia carbônica, ok? Também nós temos reação de combustão, muito comum já desde o nosso estudo de química geral. Quando eu faço uma combustão, nada mais é do que uma queima, ok? Em que eu vou fazer a reação com gás oxigênio e que eu vou ter no final liberação de gás carbônico e água, sendo uma combustão completa. Então, eu tenho aqui o meu composto orgânico, reajo com gás oxigênio, formando gás carbônico e formando água, ok? Os dois últimos tipos, reação de oxidação, que é quando vai acontecer na minha cadeia carbônica um aumento de ligações carbono-oxigênio. Então, a gente vai contar ligações carbono-oxigênio e vai perceber um aumento. Basicamente, isso é uma reação de oxidação, também pensando aí no tipo de reagente que a gente vai usar para saber que foi uma oxidação, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho duas ligações, né, mesmo sendo uma dupla com o mesmo oxigênio, mas eu tenho aqui o carbono fazendo duas ligações com o oxigênio. Depois de eu fazer essa reação, eu tenho agora esse mesmo carbono fazendo 3 ligações. Então, uma dupla aqui e mais uma ligação com outro oxigênio. Então, eu aumentei o número de ligações carbono-oxigênio através de uma reação de oxidação. E o contrário de uma oxidação é uma reação de redução, em que se na oxidação eu aumento ligações carbono-oxigênio, na redução eu reduzo, eu diminuo essas ligações. Que também significa falar em aumentar ligações carbono-hidrogênio, ok? Por exemplo, aqui eu tenho duas ligações com o carbono e o oxigênio, tá aqui, uma ligação dupla, duas ligações. Aqui agora eu tenho apenas uma ligação carbono-oxigênio, diminuir essa quantidade de ligações aqui. Ou se eu enxergar aqui pelas ligações de hidrogênio, esse carbono não estava ligado a nenhum hidrogênio. Agora, se a gente contar aqui, ele está fazendo só 3 ligações. Mas por quê? A quarta ligação desse carbono é com o hidrogênio. Então, eu aumentei ligações carbono-hidrogênio. Ok? Não se preocupe, isso daqui foi uma pincelada muito superficial do que a gente vai fazer agora nos vários vídeos dentro das reações orgânicas
especificando cada tipo, o que eu tenho que fazer para reagir, os produtos que eu posso obter, ok? Então a gente agora começa esse nosso assunto mais aprofundado. Espero que todos tenham entendido essa primeira parte e agora a gente segue com cada uma das reações. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.